Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas, internautas do pnbonline.com.br. Nesta semana, o programa Nada Pessoal vai receber o maior especialista em direito eleitoral de Mato Grosso, o advogado José Antônio Rosa. José Antônio Rosa, ele é engenheiro civil e é também advogado. Aliás, depois de fazer a faculdade de engenharia, ele passou a liderar os engenheiros numa presidência do Instituto de Engenharia do Estado de Mato Grosso. E depois ele resolveu fazer o curso de Direito e Mato Grosso ganhou o maior especialista em Direito Eleitoral. Nós estamos contando, mais uma vez, com a participação do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira, que vai participar dessa entrevista com o advogado José Antônio Rosa. Mas só uma curiosidade, Zé Rosa. Eu nunca lhe perguntei isso em nenhuma entrevista. Por que é que você deixou o curso de engenharia para se dedicar ao direito? O que é que lhe motivou na época? É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Antero. Pedro Pinto, internautas do PNB Online. Essa história ela começou no primeiro mandato meu de vereador na capital, em 89. Nós éramos uma bancada de 6 de oposição, mais um membro do PT, que era o vereador Pignatti, então 7. E nós enfrentamos já no primeiro mandato, com a posse do Frederico, uma briga judicial por conta, todo mundo vai lembrar disso, do IPTU. O IPTU teve um aumento naquela gestão do Frederico de 13.000% em 89. E aí nós começamos uma briga, primeiro política, e depois entendemos que ela tinha que ser jurídica também. E nós fomos procurar uma advogada especialista em direito tributário no estado, aqui na capital, e não encontramos. Tinha um advogado que era amigo meu, que prestava assessoria de vez em quando para mim na Câmara. Eu pedi a ele que fizesse a ação. Acertamos com um valor, mas a ação ia muito devagar, muito ruim e tal. Arnaldo Madeira, deputado era de São Paulo, era presidente da Câmara de São Paulo. Eu liguei para ele, marquei com ele para ir em São Paulo para ele me apresentar a área tributária dele lá da Câmara, que é uma das melhores do Brasil. E aí o Vitório Nacassone, vários advogados tributaristas eram assessores dele lá na Câmara naquela época, eram funcionários da Câmara Municipal de São Paulo. Eu encontrei com uns 3 ou 4 deles, ficamos o dia inteiro juntos, eles me deram uma aula sobre direito tributário, mas isso não era suficiente. Me deram um monte de livros, e aí eu voltei para Cuiabá, passei a estudar. Quem assinava a petição era o advogado, e quem fazia tudo era eu. Eu estudava e fazia tudo, questionava e brigava e tal. O juiz da Vara da Fazenda Pública naquela época era o doutor Paulo Inácio Dias Lessa. Na véspera dele sair para ir para o desembargo, na 13 de junho ali era o fórum, ele deu a sentença favorável a nós, anulando o IPTU do ano de 1989. E aí eu falei com ele, marquei uma audiência com ele para ele dar a sentença, e agendei com televisões e tal. Acho que inclusive você mandou um repórter lá na época. E aí, durante a entrevista, ele fez que estava assinando, já tinha assinado já a decisão, mas fez que estava assinando a decisão. Aí ele virou para mim e falou assim: doutor, o senhor formou aonde? Eu falei: na UFMT. Aí ele disse assim: mas eu não me lembro do senhor como meu aluno lá. Eu falei: nem poderia, só dar aula para engenharia? Ele falou: você não é advogado? Eu falei: não, eu sou engenheiro civil. Você está brincando que você não é advogado? Você tem que virar advogado, rapaz. Você vai dar trabalho para muita gente aqui no estado. Tem que virar advogado. E aí surgiu a ideia de virar advogado por conta dessa fala do Dr. Paulo Inácio Dias Lessa, que eu acho que ele nem sabe disso. Até eu encontrar com ele, vou contar para ele a história de novo. Então é isso, Antero. Muito bom. Zé Rosa, primeiro eu quero te agradecer aqui de público, porque eu tenho na parede aqui do meu escritório uma vereador José Antônio Rosa, um título de cidadão cuiabano, 7 de abril de 1993. Quero te agradecer, eu sou mais cuiabano do que muito cuiabano do
até de comprar briga de falar de Cuiabá. Zé Rosa, eu quero que você... o que aconteceu com relação à sua carreira política? Vereador, quais foram os caminhos? O Antero perguntou, essa mudança de profissão, que ótimo, que um razoável engenho para a gente ganhar um excelente advogado do direito eleitoral. Foi ótima a mudança. O doutor Paulo Lessa estava recheado de razão. Mas a sua carreira política, você não deu com a chave, terminou mais cedo que devia, se desencantou. Qual o motivo para que você tenha deixado a política partidária, a candidatura? Olha, eu fui eleito em 1988, eu, Wilson Santos, Chico Daltro, Roberto Nunes, junto com a eleição que nós fizemos a campanha por Meirelles. Então, foi uma campanha aguerrida, uma campanha brigada, uma campanha difícil. E nosso adversário era Roberto França. E nós perdemos os dois a eleição para o Frederico Campos. Nós fomos para o mandato, eu fui com muita expectativa, esse acho que foi um grande defeito meu. Eu fui esperando que eu pudesse fazer muito para o Cuiabá. Não fiz nada, porque era oposição. Frederico sequer nos recebia, eu cheguei a ser proibido tanto eu quanto o Wilson Santos e o Pignatti, de entrar no prédio da prefeitura, não podia entrar no prédio da prefeitura, porque está vivo hoje ainda o Madureira, que era o assessor para assuntos de segurança da família dos Campos, não deixava sequer a gente subir lá. E para não enfrentar a briga, não enfrentar a discussão, a gente acabava não entrando. Entrando algumas vezes com ameaça de revólver na barriga para ir para reuniões do Conselho de Saúde, essas coisas assim. Mas assim, muito difícil, muito temerário. Muitas ameaças, minha família sofreu muito por conta das ameaças que a gente sofria, que tinha. Naquela época a comunicação era muito difícil, não tinha celular, não tinha nada disso. E foi um mandato muito complicado. Aí veio a 92, a gente entrou de novo numa briga, em que o Wilson Santos queria ser candidato e o Roberto França também queria ser candidato. O único nome que apaziguava essa briga aí seria Dante de Oliveira. E o Wilson dominava o partido, uma das coisas que o Dante, estou falando isso aqui, o Antero sabe disso, que o Dante errava muito era de confiar nas pessoas demais, em todo mundo, né? Não é num ou no outro, não. E ele tinha entregado, na época, lá o PDT para o Wilson Santos. O comando do PDT municipal do Wilson Santos. Então, ele decidia quem ia ser candidato ou não ia ser candidato. E ele queria ser candidato contra o Roberto França. E numa reunião que nós tivemos no PDT ali na Barão de Melgaço, estava todo mundo dentro do meu carro, a bancada inteira, 5 vereadores e o Dante e eu. Eu era um dos 5 vereadores, e o Dante, 6. No meu carro, nós fomos para a reunião, e a reunião foi muito tensa. Eu vi o Dante, ouvi coisas lá que o Dante era um homem diferenciado. Mas o Wilson, no discurso dele, falou uma coisa que o Dante pegou na hora. O Dante era muito rápido. Eu só abro mão para você. E o Dante, na hora, pegou isso. No discurso dele, ele já falou em candidatura e não sei o quê. E papapá, entramos no carro, voltamos para o escritório dele ali em cima da Caixa Econômica Federal, antes do viaduto ali. E ele disse o seguinte, falou, olha, vai atrapalhar a minha eleição de governador, em 94. Eu já não era candidato à reeleição, eu já não era nem candidato mais à reeleição, eu já tinha desencantado com aquilo, eu não aguentava mais vir falar em Câmara Municipal. Nós fomos convencê-lo. E quando eu fui ajudar a convencer, eu, Roberto Nunes e todo mundo, contra o Wilson, nesse caso aí em específico, eu tive que me comprometer com ele, né, para ir para a reeleição. E aí eu fui para a reeleição junto com ele. Ganhamos a eleição, o Meirelles foi o vice dele. E quando ele foi sair para ser candidato, precisava fazer uma composição política. Precisava colocar o Nadaf no cargo lá na Câmara Municipal para compor com o PSDB na época e tal, que já tinha feito uma composição. E aí, antes dele sair, ele exigiu que eu abrisse vaga lá na Câmara para colocar um vereador lá e eu ir para o governo municipal. Eu fui com o Meirelles para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Obras, valendo-se do cargo de engenheiro civil. Fiquei lá 1 ano e pouco.
até a eleição do Dante. Depois da eleição eu fui para o governo do Estado. E eu fiquei praticamente fora o tempo inteiro desse mandato de 92, porque não tinha vontade de ficar na Câmara, isso é verdade. Eu fui para o governo do Estado, o Antero lembra disso, estava lá também, trabalhamos junto lá há bastante tempo. Quando fui em 96, eu não era candidato à reeleição, estava no governo, sem ser candidato à reeleição, e o Roberto França era o candidato. E ele pôs o pé no pescoço do Dante, se exigiu que o Dante colocasse os melhores nomes dele para ser candidato. O Dante fez uma relação lá, colocou os nomes, Augusto do TX lá da Santa Isabel, outros nomes lá. E aí ele falou, cadê o Zé Rosa aqui? Seu secretário aí, tem que pôr ele aqui. Aí o Dante foi falar comigo, Dante, eu não sou candidato à eleição, não mexo mais com isso, não vou mais ser. Não, tem que ir, porque você vai comprometer nosso programa todo aqui, não sei o quê, tá. Um dia eu cheguei para trabalhar no Palácio, estava exonerado. Ele me exonerou na data certa para mim ser candidato. Aí eu fui lá falar com ele, falou, Dante, mas eu não sou candidato. Ele falou, não, você é candidato, eu vou te ajudar. Não ajudou com a Antero conhece bem ele. Eu vou te ajudar, não ajudou com uma vírgula, um centavo, mas disse que ia ajudar. E aí eu fui candidato à eleição, com muita dificuldade. Fiquei primeiro suplente, acabei assumindo logo em seguida. Mas assim, assumi e sumi. Voltei para o governo do Estado. Mas daí eu já tinha decidido que não era mais candidato, porque, pelo menos a vereador, né? Porque, como diz o Tatão, o Antero conheceu ele lá de Tangará da Serra, Tatão dizia que vereador era mais ou menos igual aquelas Fiatzinhas em carroceria. Não serve para ser carro de passeio porque não cabe ninguém, não serve para ser carro de carga porque não aguenta peso. Então, eu já tinha, em 92, já tinha decidido que eu não era mais candidato, mas aí acabei sendo em 92 e 96. 92 por causa do projeto do Dante, ao governo do Estado, e 96 também por causa do projeto dele, por conta do... E aí, em 98, fui fazer a reeleição dele junto com o Novelli. Eu e o Novelli fomos os coordenadores. Isso, e aborrecido, e ganhou 2, né, Zé Rosa? Imagina você com vontade. Vamos. Vamos agora, com a permissão do Pedro Pinto, partir para a área do direito, né? O Congresso Nacional tem 2 assuntos em discussão. Um do Código Eleitoral, que não está pautado ainda no Senado, já passou pela Câmara, são mais de 900 artigos. E o outro assunto, que é importantíssimo, que é a reforma eleitoral que acaba de ser aprovada pelo Senado. É uma PEC que ainda vai ser promulgada pelo Congresso Nacional, mas que traz algumas novidades importantes para a política brasileira, com reflexo em Mato Grosso. Por exemplo, a questão da proibição das coligações. O que é que você me diz? Isso é bom para a democracia, é bom para os partidos, é bom para diminuir esse número de partidos, é bom para acabar com a legenda de aluguel. Essa decisão do Congresso, como é que você interpreta e analisa à luz do direito eleitoral? Olha, o direito eleitoral é uma coisa, o Congresso é outra coisa. O Congresso, não estou dizendo agora o Senado, mas a Câmara Federal, especialmente, ela age só em benefício próprio na questão eleitoral. Nós somos o único país do mundo que todo ano de eleição, tanto a eleição municipal quanto a eleição federal, estadual e federal, nós temos uma nova reforma eleitoral. Então, vamos reformar a lei eleitoral. Então, cada ano eles fazem uma coisa, fazem outra para poder melhorar. E se, no fundo, nós formos verificar o que eles estão aprovando, é tudo no interesse próprio. O que aconteceu com a reforma, com a questão das coligações? Eles aprovaram o fim das coligações primeiro para os vereadores, na eleição passada agora, de 2020. Cobaias. Certo? Então, serviu de cobaia. Viram que não é um bom negócio. E aí tentaram agora, a Câmara Federal, revogar a questão das coligações. Junto com as coligações, André, é preciso lembrar que ela sozinha não vai diminuir o número de partidos. Foi aprovada a cláusula de barreira que vai até 2030. Os índices da cláusula de barreira, ela começou a vigorar em 2018 e vai até 2030, os índices. Isso é
e nós tivemos agora, nessa eleição de 2018, 6 partidos que não chegaram na cláusula de barreira, que ficaram fora. Esses partidos, eles insistem ainda em permanecer vivos. Eles não têm tempo de televisão, eles não têm recurso do fundo partidário, eles não têm recurso do fundão, não tem nada, mas eles insistem em continuar vivos para continuar disputando na mesa, no tabuleiro político e tal. Eles viram que esta medida não é boa, porque vários daqueles parceiros que eles têm nos estados, para fazer as parcerias, para fazer as negociatas, perderam o interesse. Não tem mais o interesse de fazer isso. Por exemplo, as coligações eram feitas para quê? Primeiro, lá atrás, você vai se lembrar disso, eles aprovaram, em cima de pressão, a questão de que só os 6 maiores partidos com tempo maior de rádio e televisão podia contar para as coligações. Porque nós tínhamos coligações com 16, 18, 20 partidos, certo? Então, só 6 contam. Essa já é o início da conversa sobre as coligações. Agora veio em 2018, mas valendo só para 2022, que seria agora, e vai valer agora, aprova o fim das coligações. Já valeu para os vereadores. Viram que não era um bom negócio, tentaram voltar atrás. Ainda bem que o Senado Federal manteve a decisão e vai vigorar nesse ano. Porque aí nós vamos começar verdadeiramente a ter um enxugamento dos partidos no Brasil, e verdadeiramente isso é democracia. Não adianta você ter 30, 40, 50 partidos, cada um negociando uma coisa, cada um tendo o seu interesse, porque no Brasil, Antero, se você pegar o programa de governo dos republicanos e democratas, que são os 2 principais partidos americanos, você vai ver que eles têm substância, eles têm consistência. Um está para um lado e o outro está para outro, e eles brigam feio. Aqui, se você pegar os programas de governo dos partidos, é tudo igual. Qual que é, o que diferencia A, B, C ou D um do outro, sem citar o nome de partido? Quase nada. Num determinado momento, eles convergem tudo no mesmo ponto. O que era irreconciliável não deixa de ser irreconciliável, passa a ser conciliável. Nós estamos vendo agora, eu vi hoje aqui na Folha de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, propondo uma ampla frente contra o Bolsonaro, que eu acho que ele está certo nisso, mas eu não excluo nem o PT, vamos colocar o Lula também. Veja se é conciliável o PSDB com o PT na mesma linha. Os programas deveriam ser diferentes, mas isso no Brasil não acontece. Essa cultura nós vamos ter que adquirir ainda, para que o Brasil possa realmente ter partidos políticos fortes e partidos políticos decentes. Antes do Pedro Pinto, eu quero só fazer um parênteses e dizer o seguinte, que isso aí organiza um pouco ideologicamente. Porque com 6 partidos na coligação, o que acontecia antigamente? Você colocava MDB, PSDB, PCdoB. Aí o PCdoB lançava um candidato, né? O DEM. Aí o DEM era conservador, o MDB era centro, o PSDB era centro-esquerda e os comunistas eram da esquerda. Aí eles lançavam um candidato. Aí o cidadão votava na coligação e elegia aquele candidato da esquerda. Agora não. Agora eles vão ter que se dividir em partidos, que a direita vai estar classificado como direita, a direita descobriu. É uma boa democracia isso, que tem espaço para colocar as suas teses no Brasil e os partidos vão se organizando e a sociedade vai se moldando. Professor Pedro Pinto. Essa é a consequência que eu estava falando. Consequência dos partidos. Em alguns casos, né, Antero, Zé Rosa, até a extrema-direita do Brasil recuperou para incluir acabar com a própria democracia. Mas falamos sobre o direito eleitoral, falamos sobre o Congresso, partidos. Eu quero agora a sua opinião sobre a justiça eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral existem algumas ações, alguns processos que investigam a questão da famosa justiça célere, a justiça eleitoral. Você acredita que esses processos serão até antes da eleição de 2022? Pedro, infelizmente... O Tribunal Superior Eleitoral vai zerar esta pauta?
Eu fico triste por falar o que eu vou falar aqui agora, mas é necessário. Infelizmente, tem uma coisa chamada TGI, que nós chamamos isso, lá tem o TGP, que é a Teoria Geral de Processos, tem a Teoria Geral dos Interesses, e isso existe. Então, eu tenho acompanhado, para e passo, esses processos. Você está falando dos processos contra Bolsonaro, contra a chapa do Bolsonaro, contra fake news, contra não sei o quê e tal, esses processos. Paros de robôs. Eu cheguei à seguinte conclusão, baseado no que eu vi e ouvi, daqui do Planalto, não lá de Brasília, não é conversa com ninguém, é lendo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, UOL, Metrópole, etc., as falas do ministro, a condução dos ministros que conduzem o processo, que são os ministros do STF, que estão na Berlinda com relação... Lá no STF, nós somos, no TSE são 7, 3 são do STF, então tem quase maioria, né? Mais um do STJ, um suplente, 2 advogados, né? Então, já 2 do STJ, aliás, e 2 advogados. Então, os tribunais superiores dominam por 5-2 o tribunal. E aí depende dos interesses. Eu já vi diferente disso que está hoje aí, mas hoje a diferença é o seguinte: depende dos ataques do Jair Bolsonaro, se ele vai continuar atacando o STF ou não, se ele vai continuar pedindo os ministros ou não, disso andar ou não andar. Se arrefecer, como arrefeceu, parar como parou, não sei se o Antero concorda comigo, vai ser muito difícil eles concluir isso para arrumar essa briga agora antes das eleições. Porque vão ser pragmáticos. Olha, está indo bem, ele vai perder a eleição. Eu acho que eles pensam assim, eu penso assim, eu acho que não tem jeito do Jair Bolsonaro ganhar a eleição. Nem com fraude, nem sem fraude, nem de jeito nenhum, nem com bala, nem com nada, não tem como ganhar a eleição. E aí isso vai arrefecer os ânimos deles de votarem e encerrarem esse processo. Agora, se arrefecer de novo, você pode ficar tranquilo, que eles vão atrás, vão correr atrás, vão fechar, vão encerrar, vão fazer sessão de madrugada, vão fazer sessão de noite, vão colocar tempo para andar rápido, não sei o quê, e vão julgar, para inviabilizar a candidatura dele a presidente da República. Eu penso assim. Mas a TGI não está no código, não, né? Não está no código, né? Mas ela existe, né, Antero? Há de concordar que ela existe veladamente, né? Muito forte. Tá. E essa questão do Agora, peso José 2... Rosa, só... Pode ir, Antero. Tá. E essa questão do peso 2 para mulheres e negros, que é uma ação afirmativa importante para a democracia brasileira. Quer dizer, o Senado da República introduz uma mudança importantíssima nessa reforma eleitoral, que é o peso 2 para mulheres e negros. Quer dizer, partidos que elegerem mulheres e negros terão mais dinheiro. Quer dizer, é um atrativo. O fundo eleitoral desses partidos vão melhorar. Que avaliação que você faz sobre isso? Olha, eu já dei uma entrevista o ano passado sobre a questão da participação das mulheres, de 30% das mulheres na vida política. E depois veio a questão da participação dos negros. E eu fiz uma comparação com o sistema argentino. Na Argentina, o parlamento estadual e federal, ele tem algo hoje em torno de 43% feminino. Por que ele tem isso? Porque eles privilegiaram as mulheres desde 1945. Que os partidos, a lei vem privilegiando as mulheres, vem colocando condições para a mulher ser candidata, vem colocando o preparo político das mulheres e tal. Então, eu avalio que mesmo que tardia, esta posição do Congresso Nacional é uma forma de se fazer a participação feminina e a do negro de melhorar. Por 2 motivos. Primeiro é o seguinte, os dois, tanto o negro, raramente você vai encontrar um negro com condição financeira de bancar a sua própria campanha, diferente dos outros segmentos que tem e que banca, e a mulher muito menos. A mulher você não vai encontrar de jeito nenhum mesmo. E as mulheres que participam hoje da vida pública brasileira, cara, eu fico triste quando vejo as mulheres que participam, na grande maioria, sem nenhuma qualificação, ninguém prepara elas, ninguém qualifica elas, ninguém vai buscar mulheres assim, com raras e honrosas exceções,
no mundo político, tem algumas mulheres preparadas que entram para a vida política. Mas, assim, normalmente, quem que são elas, Antero? São esposas de políticos, são filhas de políticos, são primas, sobrinhas de família de políticos, que faltou homem na família e colocaram a mulher para entrar no lugar e deu certo. E essas que estão a nível nacional, algumas delas aí funcionam assim. Então, esta aprovação, desta forma como foi feita, mexeu num lugar que eu acho que resolve a situação. Mexeu onde tem dinheiro. E o dinheiro vai ajudar a colocá-los. Agora, o que precisa ter é uma lei infraconstitucional, não esta que foi aprovada agora, porque é a PEC, mas uma infraconstitucional que vá determinar que esses valores cheguem realmente na campanha deles. Não pode dar esse dinheiro para o partido e esse dinheiro ir para outra campanha. Tem que ir para a campanha deles. E o dinheiro tem que vir marcado, nominado, certinho, e a Justiça Eleitoral tem que continuar fiscalizando. Caso esse dinheiro seja desviado, como aconteceu, nós vimos agora a nível nacional, os partidos, os dirigentes partidários, libera R$100 mil para a candidatura de uma mulher, ela paga R$20 mil de material dela e R$80 mil é do material dos outros candidatos que não tem nada a ver com mulher. Mas entrou na conta da mulher, como se fosse tudo para a mulher, e ela teve só 20% desse valor. Então, isso tem que ser fiscalizado para poder realmente chegar a bom termo e a mulher e o negro ter realmente representatividade. Antero, eu queria, Zé Rosa, com relação à Caixa 2, teve um esforço aí do Congresso, de segmentos do Congresso, de tentar esse tipo de procedimento. Você acredita que com esse financiamento público de campanha, com o fim do patrocínio de empresas, que essa questão do Caixa 2 continua sendo uma questão relevante na ficha do dinheiro que circula nas campanhas eleitorais? Continua. Isso porque, Pedro, o que aconteceu lá atrás? Quando a lei previu que o Congresso ia baixar uma lei dizendo quanto que seria gasto por cada voto de eleitor, qual que seria o valor gasto por cada município, por cada estado, O Congresso simplesmente não fez nada. Ele quedou inerte e não fez absolutamente nada para decidir qual seria esse valor. Até que o TSE veio e disse o seguinte: olha, já que não tem ninguém que está fazendo absolutamente nada, no primeiro momento, eu vou estipular aqui qual que é o valor que vai ser gasto por cada campanha. Ele estipulou um valor até considerável na época quando ele fez. Aquela eleição serviu de parâmetro para eles, que no próximo passo das eleições, o que ele fez? Ele pegou os maiores gastos dos municípios de prestação de conta, que eu tenho dito que sempre foi uma ficção científica, as prestações de conta. Ele pegou os maiores gastos, que era quase nada, e estipulou que esse maior gasto seria o gasto a serem feitos no ano seguinte. Isso nivelou por baixo as eleições, assim, muito. Os valores saíram, assim, de gastos de 10 milhões de reais para 800 mil reais, 900 mil reais. Até chegar nessa última eleição agora, na última, em que ele estipulou um valor fixo. 1 milhão de reais para deputados estaduais, 3 milhões, 2 milhões para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Quando nós sabemos que, na verdade, assim, se fala prova, você não tem como provar, mas você sabe do gasto, sabe como é que gasta, não sei o que e tal. Na última campanha de presidente da República foram gastos, a Dilma Rousseff gastou mais de 350 milhões de reais na campanha dela. E aí você baixa isso para 25 milhões, 30 milhões, nacional. Então, assim, eu acho que foi um tiro liberado muito por baixo, que ainda vai demorar um tempo para isso se ajustar e chegar num valor que seja justo para a campanha e que seja possível fazer a campanha sem ter Caixa 2, sem ter nenhum interferimento de nada de fora. Mas, por enquanto, ainda há um interesse muito grande em fazer esse tipo de procedimento. Porque com o valor que não dá para fazer campanha... Você tem que se virar.
Caixa 2 vira prática, né? Tem que se virar, não tem o que fazer. E aí, quem pode fazer isso bastante é quem tem CPF forte, porque o CNPJ está vetado. Mas, assim, Zé Rosa, eu acho que com relação, não temos mais nenhuma novidade para esta eleição, né? Graças ao Senado, né? Graças ao Senado. O Senado sentou em cima das alterações, não vai votar para esse ano. Para votar para valer para esse ano, tinha que estar promulgado até o dia 5 de outubro. Não tem mais tempo hábil para isso. Então, graças ao Senado, não vamos ter alteração. Vamos ter só essas, mantendo aí a não coligação e etc. e tal. Mantiveram as cláusulas de barreira e aí melhorou as condições de todo mundo, né? Assim, de nós termos de andar naquele caminho de ter partidos políticos decentes. E com relação ao Código Eleitoral, esse código de 900 artigos que está parado lá. No Código Eleitoral, os que estão parados lá, tem muitas das alterações que não tem muito a ver com a legislação, com a lei eleitoral em si. São procedimentais. Esse podia até ser discutido e ser votado, mas não como eles fizeram, né? De toque de caixa e tal. Não dá para você alterar um Código Eleitoral desta forma. Então, eu acho que o Senado agiu correto quando ele segura tudo e espera para uma discussão, abre comissões e vai discutir o ano que vem, porque aí vale só para 2024 mesmo, aí não tem nenhum problema. Eu acho que está certo ele de segurar esse prazo, até porque tem muitas das alterações que eles estão querendo fazer que eu acho que não são viáveis. E eu volto a repetir aqui, estão fazendo apenas pelo interesse próprio de cada um de se reeleger. Aliás, foi assim com o fundão, né? Fundo de financiamento de campanha. Você se lembra? O fundo não foi aprovado, o povo reagiu contra, foi para cima, não sei o quê. Um belo dia, na surdina, do nada, saiu aprovado do Congresso Nacional, sem ninguém saber. Saiu aprovado o fundo Aí puseram um valorzinho lá de 1 bilhão e 800 mil reais. Chiaram, mas andou. Agora vieram com 5 bilhões de reais. Que foi vetado e estão fazendo um acordo lá por 4 bilhões de reais. Que vamos convir. É uma pequena fortuna, né? Para o dinheiro público ser colocado em campanha. E eles vão chegar no que eles querem, pode ter certeza disso. Vai chegar lá. Tero, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para o doutor Zé Antônio Rosa. Você acredita que na eleição que a principal dor de cabeça para o eleitor e para o advogado eleitoral ser a fake news, a desinformação? Isso vai dar muito trabalho para os advogados? Para a fake news, que não chamava fake news, ela chamava de publicação mentirosa, mentiras publicadas na internet, ela permeia a vida pública brasileira desde 1998, que começou com muita força. Na campanha do Antero, em 2002, nós tivemos alguns episódios, não sei se o Antero vai se lembrar, que, cara, deu muito trabalho e a gente não conseguia tirar, porque os sites são todos sediados nos Estados Unidos, eles não tinham representante aqui. Então, assim, muita dificuldade para você tirar do ar, para você não sei o quê e tal. Quando conseguia tirar, às vezes nem isso conseguia, porque o que era proibido aqui no Brasil não podia fazer, não podia publicar, nos Estados Unidos não era. Então, eles entendiam que não tinha que tirar nada. E depois veio com muita força a partir aí sim, com as redes sociais e etc e tal, e tomou muita força na eleição do Obama. A primeira eleição do Obama foi o candidato a presidente da República que melhor no mundo usou as redes sociais a seu favor. Então, de lá para cá, na eleição dele não teve tanta. Nessa época não tinha tanto divulgação de fake news. De lá para cá, começou a divulgação de fake news violentamente. E aí, o ápice disso foi na eleição presidencial do Donald Trump, em que ele aceitou a ajuda da Rússia, que até hoje ainda tem processo rodando nos Estados Unidos sobre isso, e as fake news com base nos lugares mais improváveis do mundo, os servidores, disseminaram pelo mundo.
Aqui no Brasil, eu acho que o ícone disso aqui no Brasil é a família Bolsonaro. E os bolsonaristas, né? Que se dedicam a fazer fake news e a divulgar fake news. Se você encontrar com um bolsonarista, eu tenho alguns conhecidos, e você falar que aquilo que eles divulgam lá, que é um camarada que você nunca viu falar dele, que ele se intitula líder do portal Brasil Melhor para não sei o quê. Você falar que ele está mentindo, você comprou uma briga. Comprou uma briga. Não é mentira, isso é verdade, isso não sei o quê, é porque ninguém fala, a Globo não fala. E se você fala que você é contra, porque você é um democrata, você deixa de ser um democrata, deixa de ser qualquer coisa, vira lulista. Ah, você é lulista, você vota no Lula, não sei o quê e tal. Porque não tem um discurso profundo, não tem nada que se faça. E nós vamos enfrentar isso de novo agora. Só que nós vamos enfrentar com outras armas, né, Pedro? Nós estamos com as armas agora para enfrentar, que são as leis que foram aprovadas, que ainda são incipientes, mas nós temos agora que sofreu na pele, esse foi o grande erro deles, que são os ministros do STF, que sofreu na pele o que é uma fake news, o que é uma... Então, isso vai fazer com que o TSE, que tem 3 ministros do STF, e isso contamina também os ministros do STJ, que vão ser mais ágeis em decidir essas coisas, as orientações vão ser melhores a partir dessa eleição, porque até a eleição de 2018, as orientações lá eram mais assim, mais frouxas, mas não, tem que ver direito, não sei o quê, vamos analisar. Agora não, agora eles estão liminar na mão, lá, vamos embora, tira do ar e suspende, bloqueia e agora vai andar melhor, vai rodar melhor, porque cometeram um erro, que foi atacar o judiciário da forma como atacaram. Eu entendo assim. Doutor Zé Antônio Rosa, eu vou fazer minha última pergunta e depois eu passo para o Pedro Pinto fazer a última pergunta dele. Eu estou fazendo a minha última pergunta o seguinte: o fato de nós termos na presidência do TRE, eu vou até antecipar a minha opinião, a presença do doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, que foi presidente do Tribunal de Justiça, aliás, um grande presidente do Tribunal de Justiça. Isso representa, assim, tranquilidade, garantia no aspecto do judiciário com relação a essas eleições? Sua opinião. Antero, não respondendo simplesmente sim ou não, mas eu acho que é uma garantia, porque o doutor Carlos Alberto tem um histórico no TJMT e também como juiz que serviu em vários municípios do estado. Ele tem um histórico de lealdade, de homem direito, de homem certo, bom técnico. Então, assim, ele é uma pessoa respeitada no meio e também pelos advogados, né? Então, vamos voltar só um pouco aqui na história. Nós tivemos um tribunal que veio até o ano de 2008, 2007, 2008, um histórico muito triste, um histórico de corrupção, de venda de sentença, que culminou com a prisão do Stabile. Foi afastado do desembargo, e lá no Tribunal Regional Eleitoral, vários juízes foram acusados na Operação Azaf de venda de sentença, não só no Tribunal de Justiça, mas também no Tribunal Regional Eleitoral. E era muito difícil você atuar lá, porque você não sabia o que podia ver, não sabia o que o outro lado estava fazendo. Se estivesse comprando uma sentença, você podia fazer o que você quisesse. Você podia plantar pirueta carpada que você ia perder a ação. Com a posse do Rui Ramos como presidente do Tribunal Regional, que era vice quando o Stabile foi cassado, com a posse dele, de lá para cá, nós tivemos uma grata surpresa com relação ao TRE. De lá para cá, todos os presidentes que passaram, em toda a composição que passou, tivemos grandes nomes, tanto nomes do meio jurídico, de juiz, quanto desembargador, quanto nomes da advocacia mato-grossense, que passaram por lá e prestaram um grande serviço, e continuam prestando um grande serviço. Então, eu acho que é uma tranquilidade. Hoje em dia, não tem mais aquela conversa não republicana que se tinha antigamente. É bem transparente. O acesso ao judiciário ficou mais fácil por todos os meios, e a gente consegue trabalhar melhor. E isto
acaba gerando uma prestação de serviço pelo judiciário à população muito melhor do que nós tínhamos na antiguidade. Então, fazendo só essa comparação, contando um pouco da história do judiciário, para dizer que realmente o judiciário, tanto o judiciário estadual quanto o judiciário eleitoral, tem que ser valorizado e deve ser valorizado porque realmente tem atuado com bastante eficácia e bastante rapidez nesses casos. Professor. A tal justiça séria, né? Para encerrar, nós estamos entrevistando um e não dá para deixar de perguntar sobre uma eleição onde o advogado, a advogada, são candidatos à eleição da Ordem de Advogados das seccionais, aqui a seccional de Mato Grosso. Eu queria brevemente que você colocasse, se você já tem um candidato, uma opção, e um argumento de que possa referendar. O doutor José Antônio Rosa defende como o melhor nome para a direção do Mato Grosso. Olha, Pedro, eu nunca participei diretamente na OAB nas eleições, nunca fui candidato a nada, né, na eleição da OAB por opção, nem conselheiro, nem da diretoria, nem nada. Mas participei da campanha, desde a campanha lá atrás do Fayad, antes disso da campanha do Ciel, depois do Fayad, depois do sucessor do Fayad, que foi o Léo. Tive muita participação, inclusive tenho grandes amigos dentro da chapa do Leonardo agora, então acompanho de perto a eleição. E a escolha, posso dizer que eu participei dela, de escolher a candidata sucessora do Leonardo, que é a Gisela, é uma escolha do grupo que vem há alguns anos já trabalhando no OAB, fazendo um trabalho. E esse grupo que vem trabalhando vem mudando, não é que mudou, vem mudando paulatinamente a forma de atuar da OAB. As comissões da OAB, as temáticas, as comissões da carceragem, a comissão da saúde, a comissão do direito difuso e coletivo, a comissão LGBT, das igualdades raciais, a comissão das mulheres, a comissão da violência contra a mulher, que tinha 3, 4 pessoas, que é o número obrigatório para funcionar. Hoje nós temos comissão com 50, 70, 80 advogados trabalhando. E se você lembrar que esses advogados trabalham graciosamente, quer dizer, eles não ganham nem gasolina para poder andar atrás dos interesses da população para ajudar. Os advogados da área da saúde agora, que são mais de 60 nessa gestão agora hoje, atuando hoje e tal, eles têm assento em tudo quanto é lugar hoje, tem assento com o secretário de saúde, com a comissão de saúde municipal, com a questão da vacinação. Aliás, é bom lembrar que essa questão do Plano Nacional de Vacinação, que tem hoje no Brasil, ele partiu de Mato Grosso. Léo que levou isso para a OAB Nacional. A OAB Nacional foi para cima da Presidente da República, na época do ministro e tal, e praticamente exigiu, junto com outras entidades, cara, não foi um só que atuou, foram vários que atuou, inclusive o STF também atuou, para que isso fosse feito e que fosse compradas vacinas, etc. Então, as atuações são muito fortes. Então, você vê hoje uma OAB orgânica, trabalhando em defesa, em ajuda, em parceria com a comunidade. Nesse período da pandemia, foram inúmeras ações feitas pela OAB nesse sentido, tanto dentro da carceragem, quanto na área de saúde, quanto na área das minorias, na área de cultura, e esse trabalho vai acabar sendo reconhecido pelos advogados que estão agora, que vão escolher um novo presidente. Portanto, só reiterando aí, a candidatura, a chapa liderada pela Gisela, que não está nem composta de toda, não sei nem quem vai participar toda da chapa, mas é liderada por ela, junto com o Léo, para continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo aí. A gente que eu falo, esses amigos, né? Porque eu, na verdade, não faço esse trabalho junto, mas acompanho, dou suporte, ajudo, dou ideias, tem agora até uns projetos que nós estamos encaminhando para encaminhar para o Nacional, que deve ser encaminhado esse mês ainda, antes das eleições, no sentido de contribuir para que isso possa melhorar cada vez mais e possa cada vez mais a OAB não ser uma coisa intangível, uma coisa que, tá lá, tem OAB, é só coisa de advogado. Não, para ser um organismo que vai ajudar a sociedade de uma maneira geral. É isso. Tá ok. Zé Rosa, muito obrigado pela sua entrevista.
E muito obrigado ao professor Pedro Pinto. Na semana que vem nós voltamos com mais um programa Nada Pessoal. Muito obrigado, Zé Rosa. Eu lhe agradeço, Santélio, eu lhe agradeço, Pedro. Muito obrigado, estamos aqui sempre à disposição. Precisou, pode contar com a gente. Tá bom? Okay. Um abraço. Obrigado. Boa tarde. Até a semana que vem. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.